síndrome de burnout, ou conhecida também como esgotamento profissional, segundo dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde, atinge cerca de 32 milhões de brasileiros, olha só. Se trata de um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema ou estresse, resultante de situações de trabalho desgastantes que demandam muita competitividade ou responsabilidades. A principal causa da doença é o excesso de trabalho. Para falar sobre esse assunto, está aqui conosco mais uma vez a doutora Rejane Ferreira, que é psicóloga e nossa consultora. Bom dia, Rejane. Bom dia, Cleide. Bom dia a você que está nos assistindo. Boa segunda-feira. Vamos lá conversar dessa síndrome tão forte, tão impactante na vida do ser humano. Então, vamos começar a definir aí o que é essa síndrome de burnout. Burnout é um termo, americano, em inglês, que significa uma combustão completa. Então, quando a pessoa começa a ter um envolvimento com a atividade de trabalho, um envolvimento excessivo, a ponto de provocar nela uma exaustão emocional, na verdade, são três principais sintomas. Tem a exaustão emocional, tem aquilo que a gente chama de despersonalização, que é a pessoa começa a ficar com um perfil diferente de padrão de comportamento. Ela começa a ter um envolvimento com um trabalho diferente, ela tem um afastamento, um certo isolamento social, até mesmo a maneira dela interagir com colegas, com o cliente, fica uma forma mais fria, mais irritadiça. E o terceiro componente é uma sensação de não ter realização com a atividade do trabalho. Então ela começa a achar que ela nem nasceu para fazer aquilo, que aquilo não é bom para ela e ela vai cada vez mais se desgastando. E aí, esse adoecimento emocional vai ficando bem forte. Mas aí continua no trabalho, porque o trabalho é bom, porque você não vai conseguir coisa melhor, as coisas externas. Você não vai conseguir coisa melhor, você vai acabar se adaptando, também, vamos dizer... E outras coisas que alguém externamente pode dizer para essa pessoa. Aí ela vai engolindo aquilo e cria um personagem, é isso que você está dizendo? Na verdade, ela começa a ter... Tem duas questões aí. Alguns autores acham que tem mais a ver com as características do ambiente de trabalho. Ou a própria atividade do trabalho. Então, se for um trabalho emocionalmente muito desgastante, lidar com muito sofrimento humano, com muita situação de vulnerabilidade, às vezes trabalhos também muito exaustivos, que demandam muito esforço de atenção, muita concentração, ou ambientes de trabalho de muita competitividade, de muita disputa no ambiente de trabalho, de uma necessidade constante de superação dos próprios limites. Então, tem estudos mostrando que tem parte do ambiente que pode muito influenciar, mas também tem algumas características pessoais. Algumas pessoas têm também uma tendência maior de lidar com esse trabalho de uma forma meio equivocada. Ela vai ficando... Ela perde o contorno, o vínculo dela com o trabalho vai ficando extrapolado. Ela fica numa necessidade forte, frequente, de ser aprovada, de ser reconhecida. Uma busca também, gente, frenética, parece que ela se valida mais na vida se ela estiver dando sangue ali no trabalho. Pessoas que têm dificuldade, muitas vezes, às vezes pela alta exigência, pessoa que é muito exigente consigo mesmo, também é muito exigente com a outra pessoa. E aí, ela não acredita que uma outra pessoa vai dar conta do recado do jeito que ela gostaria. Então, ela acaba tendo dificuldade de delegar funções, confere tudo que o outro fez. Então, ela vai se avolumando de tal forma no trabalho, achando que isso é sinal de competência, de que está tudo bem, mas vai chegando em algum momento que ela começa a ter sinais e sintomas ruins do corpo e ela não percebe, a linha é muito tênue entre será que eu só estou cansada, preciso de umas férias, ou eu já estou começando a realmente ter uma relação patológica com o trabalho.
Regiane, vamos trazer essa nossa conversa para dentro da nossa cozinha? Sim. Tem pessoas que não aceitam que ninguém entra na sua cozinha. Quando eu tô cozinhando, não vem aqui. Ah, eu posso aí te ajudar a descascar um alho? Você, não. E se alguém chega, fica espinhado. E aí ela faz tudo sozinha, ela lava a louça sozinha, não gosta que ninguém chegue na cozinha. A cozinha dela é como se fosse um santuário. Deve ter outros cômodos também da casa também. E essa pessoa está nos vendo aqui agora e fica pensando como isso está me deixando tensa, como eu estou pesada. Mas ela pode perceber isso e ao mesmo tempo, não, mas eu estou feliz porque aqui ninguém entra. O que você diria para essa pessoa? Olha, a gente respeita, né, que a pessoa tenha tanta afinidade, né, com esse ambiente, essa cozinha dela, esse santuário dela. Mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque quando a gente vai para um momento chamado sobrecarga, nós já estamos configurando de uma forma ruim essa relação com essa cozinha. Então, tem uma palavra que é muito legal, né? Acho que eu já até mencionei ela aqui outras vezes, em outras entrevistas, que é entusiasmo. Entusiasmo, a raiz da palavra entusiasmo significa ardor divino dentro de si. Que lindo! É lindo isso, né? É. Eu acho que o trabalho, a gente, né, colocar no mundo a nossa força de expressão, nossa contribuição para a humanidade, porque o trabalho é isso, todo mundo contribuindo para a humanidade de alguma forma. Colocar no mundo o seu empenho, o seu entusiasmo, aquilo que você tem, né, tanto apreço por fazer, isso é maravilhoso. Mas tome um pouquinho de cuidado para não haver uma sobrecarga, não haver uma alta exigência, não haver essa sensação de que, como se eu fosse um funil, para que tudo saia do jeito que eu quero, tem que passar por mim, tem que ser tudo no meu formato. Cuidado com isso, porque aí a gente sai do entusiasmo e entra para as preocupações, para frustração, irritabilidade, alta exigência excessiva, aí não. E tem pessoas assim que tem esse santuário, voltando ainda ao mesmo assunto, que se sente assim, cansada e cobra demais. Tudo aqui sou eu. Se eu tenho que fazer um lanche, por que vocês não podem trazer um lanche pronto? Eu é que tenho que fazer, mas quando traz, achar ruim. Isso existe. Olha, Cleide, isso existe no ambiente de trabalho, existe no ambiente doméstico e existem várias relações. Até mesmo, olha só, pessoas que são cuidadores de outras pessoas se queixam de cansaço e cansa mesmo cuidar de uma outra pessoa, mas na hora que alguém, né, se propõe a vir cuidar, reclama porque não cuidou do jeito que eu cuido. E realmente ninguém vai fazer as coisas de maneira igual. Acontece que levar toda essa responsabilidade a ferro e fogo em cima dos ombros vai chegar um momento que vai te provocar esse nível de esgotamento. E aí também não. Essa pessoa que tem essa fixação nesse trabalho, com essa perfeição que exige dela mesma, existe alguma maneira dela ver esse trabalho de uma maneira mais light? Existe, mas para ela perceber que ela está realmente ali nessa síndrome, né, de burnout, tem alguns detalhes que ela pode tentar identificar. Então vamos lá, tem aspectos emocionais, de sentimento, então a pessoa vai ficando mais irritadiça, mais fadigada, mais cansada, mais indisposta, mas ao mesmo tempo ela continua ali tentando se empenhar e ela tem uma sensação de que não adianta. Ela sempre é ali um saldo devedor. Eu faço, mas tem um tantão que ainda está por fazer ou não está tão bom, não está tão perfeito quanto deveria e aí ela fica nesse... Tem sintomas também, gente, físicos. Tem gente que altera o sono, altera o apetite, chega a ter cansaço físico mesmo. E aí começa também a perceber as relações. Tem muito tempo direcionado ao trabalho e pouco tempo direcionado à vida de prazer, de convívio social, de amigos, de família, de atividade física, de cuidar de si. E aí a coisa vai ficando pior. Muitas pessoas são diagnosticadas através do olhar dos outros.
ela tá tão imersa naquilo, é um novelo de lã tão emaranhado ali, que ela não percebe que ela está nesse quadro patológico. Muitas vezes é quem convive que está falando, não tem lógica, tá muito ruim. Desde que você começou a assumir tal tarefa, desde que você tá... Porque na síndrome de burnout tem mais relação mesmo com a questão do trabalho. Então, quando você entrou para aquela atividade, para aquela empresa, você mudou, tem uma coisa aí que não tá legal. E aí, quando os sintomas estão bem alarmantes, quando ela está realmente com muita ansiedade, depressão, tristeza, acha que realmente não serve mais para aquilo, aí é a hora que ela vai procurar ajuda. Então, a gente tem que tomar cuidado para não deixar chegar nesse ponto. Vamos supor que eu trabalhe numa loja, que eu venda roupas e que tem metas. Nós somos 3 funcionários e tem metas. E aí, eu não consegui atingir minha meta porque as minhas clientes pediram um certo tipo de roupa que eu não tinha para vender. Mas a minha patroa não quer saber. Ela falou, você tinha que convencer ela a usar esse tipo de roupa. Esse tipo de pressão, o que acontece na alma de uma pessoa assim? Olha, isso que você está falando, Cleide, assim, você deu o exemplo de uma loja, foi bem legal, porque traz um contexto mais concreto, né? Mas isso pode existir em qualquer ambiente de trabalho. Na área da saúde, na área da indústria, na área do comércio, prestação de serviços, aquela sensação de cobrança. Você tem que atingir. E, gente, todo mundo aqui paga contas. A gente precisa do trabalho para a gente arcar com o custo da nossa vida. Uhum. E aí tem algo que a gente chama de clima organizacional. Como é que o ambiente do trabalho, porque esse clima organizacional que você está comentando é péssimo. Porque falta, então, do olhar dessa gerência, a compreensão um pouco mais global do que é que está acontecendo. O que leva realmente uma pessoa a consumir ou não são N fatores. Uhum. Não dá para ter esse caráter impositivo, né? Ao invés de pensar, fulana, deixa eu ver com você o que a gente pode pensar juntas de estratégias para aumentar a venda. Não, faz uma cobrança impositiva e não oferece ali os recursos para a pessoa, né, fazer de outra maneira. E aí a pessoa não sabe como é que ela vai fazer de outra maneira, ela acha que o problema é exclusivamente dela e ela vai ficando nessa ansiedade absurda. E o medo que as pessoas têm de passar por uma situação vexatória, como aconteceu na Caixa Econômica Federal, como aconteceu na loja daquele papagaio lá, que se não cumprir meta tem que dançar na boquinha da garrafa. Como que uma pessoa fica assim? Que essa humilhação, o que acarreta na alma dessa pessoa? É um trauma. Nós estamos falando de assédio, tá? Então, existem vários tipos de assédio. Tem assédio sexual, tem o assédio moral. E no ambiente de trabalho, quando o assédio, né? E aí, gente, geralmente ocorre pelas vias hierárquicas, né? Alguém que tem um poder maior se submete a outra pessoa a essa condição tão vexatória, tão ruim. E isso pode provocar, sim, inúmeros traumas, porque a pessoa, primeiro, olha só, algumas pessoas nem percebem que passam por situações de assédio. Tamanha é a autopercepção assim, mas às vezes é assim mesmo. Mas às vezes não foi tão grave assim, né? Olha, nem percebe a complexidade, né, daquilo. Quando a pessoa percebe, ela muitas vezes vai pensar, bom, mas e qual é o risco que eu tenho se eu colocar isso, se eu contar para todo mundo que eu estou passando por essa situação? E ela vai ficando com essas marcas traumáticas, porque ela se sente absolutamente sem controle daquilo, ela precisa daquele trabalho, ela não sabe por onde se respaldar. Então, isso é muito ruim. E a gente torce, né, para que situações como essa sejam realmente, né, denunciadas, para que as empresas punidas, para que as pessoas tenham uma relação com o trabalho. Gente, trabalho é uma bênção. Trabalho é uma coisa boa. A gente não é? É uma sensação prazerosa de realização. Agora, você ir trabalhar com apavoramento, medo excessivo, aquela sensação angustiante de que, não, eu tenho que ir lá, tenho que fazer e não quero, mas preciso. Que pena, não era para ser desse jeito. Realmente.
Rejane, essa síndrome, ela sempre existiu ou é agora que a gente está sabendo dela? Ela já tem muito tempo que as pessoas, né, fazem o levantamento, o diagnóstico, mas eu falo assim, a democratização do conhecimento, né, ela demora um pouco. Então, isso sempre existiu, mas agora a gente tem uma consciência maior sobre isso e tem um espaço maior para se falar sobre isso. Graças a Deus, a humanidade tem evoluído muito, então a gente quer ter uma sensação de relação boa com o trabalho. Até porque, gente, o estilo da gente trabalhar mudou muito, Cleide. A gente antigamente, né, a humanidade lá atrás trabalhava das 8 ao meio-dia, das 2 às 6, pronto. Sim. Hoje não. Hoje você pode resolver coisas do trabalho se brincar o dia inteiro, então a gente vai perdendo o contorno. E eu queria falar aqui especificamente para pessoas que foram para o trabalho em home office, trabalhar em casa. Não fique achando que síndrome de burnout acontece somente lá no ambiente da empresa. Pode acontecer também em casa. Inclusive no WhatsApp. Pode, o tempo inteiro, não para. Então a pessoa fica ali 24 horas. Se você faz algum trabalho em home office, é importante que você faça delimitação de tempo, o tempo destinado ao trabalho e de lugar também. Arrume um lugar da sua casa para aquele ambiente ser caracterizado como o ambiente de trabalho. Porque senão você leva trabalho para o lugar onde você dorme, para o lugar onde você come, até para o lugar onde você toma banho. Já vi acontecer isso, inclusive no trono. Não dá. Rejane, quem está nos vendo agora está se identificando com tudo isso que a gente está falando e gostaria de um tratamento. É um tratamento individualizado ou se tiver alguém assim na minha empresa que está passando por isso, vamos fazer uma terapia de grupo? E como é que é isso? Pode existir. Então, se ela já tiver com sintomas muito agravados, é bom procurar o profissional médico, porque às vezes, gente, para sair daquele nível ali de sintomas, tem que entrar com remédio. Mas um remédio acompanhado de uma psicoterapia, que pode ser individual, mas nem toda empresa tem isso. Mas tem algumas empresas que têm o ambiente, né, o departamento pessoal, de recursos humanos, que pode fazer uma ajuda ali junto com a equipe e o principal, né? Fazer estratégias preventivas. A gente não precisa ter essa relação com o trabalho. Então é bom colocar ali na sua rotina de vida momentos de descanso, contato com a natureza. Tem um teórico da psicologia que ele fala assim, que quanto mais o ser humano se afasta da natureza, mais neurótico ele fica. Então, como é importante, gente, a gente se aproximar de árvore, de pé no chão, sabe, de ver céu, de ouvir passarinho, ter isso na nossa semana, né? Fazer uma meditação, não abrir mão da sua atividade física, o corpo enfraquecido aumenta o cansaço mental e a gente vai tomando decisões piores pra gente. Então, o corpo mais cansado, eu chego em casa, deixa eu comer aquilo que tá mais fácil ali para pegar. A gente vai se entregando a uma rotina de vida muito ruim. Então, que a gente tenha um olhar preventivo e quando já está instalada a síndrome de burnout, tem que ter um tratamento com profissionais, geralmente são da psicologia, que pode ser dentro da empresa ou pode ser individual e, se precisar, também o profissional médico. Nossa, empresa que tem uma terapeuta, uma psicóloga, eu acredito que é uma empresa que prospere muito, né? Sim, porque é um ganha-ganha. Né? Eu falo, né? O trabalhador, né? Ele ganha, obviamente, com isso. E quem está empreendendo, a gestão da empresa também ganha. É um ganha-ganha. Que maravilha. Ter uma relação boa com o ambiente de trabalho, ter uma relação boa com a própria atividade que você escolheu, está fazendo. É uma bênção, é um privilégio. Eu torço muito para que as pessoas se aproximem cada vez mais dessa situação. Moça, obrigada. Foi demais a nossa conversa hoje. Segunda-feira você estará de volta aqui com mais um assunto interessante, relevante aí para nossa gente. Eu que te agradeço. Uma boa semana para todo mundo. Um beijo. Obrigada. Bênçãos do Pai Eterno.